Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan Teixeira para mais um da Mesa. Um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, uma vez que eu estou trazendo um cara aqui que vocês já conhecem, né? O Diassis fez uma entrevista aí com a gente no início, falando um pouco sobre design e tal. Foi uma entrevista bem legal, a gente teve muitas visualizações. E eu quis convidá-lo aqui de novo hoje, porque a gente acabou de chegar de um evento, né, Diassis? Ontem. Várias horas de distância daqui de Montes Claros. A gente estava lá em São Paulo, 1000 quilômetros, e a gente foi para o Case São Paulo, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. É o maior evento para startups da América Latina, e as maiores referências de startups do Brasil e de empreendedores estavam nesse evento. E aí eu convidei o Diassis para a gente falar um pouco sobre isso e sair um pouco daquela linha, né, de contar um pouco da história, uma vez que ele já até contou pra gente a história dele, e falar um pouco do que a gente achou desse evento, o que a gente viu de interessante, o que a gente acha que vai acontecer em 2017 com o que a gente acabou vendo lá no Case. Então, Diassis, seja bem-vindo de novo. Obrigado, aí valeu. No nosso programa. E aí, cara, o que você achou lá do evento? Primeiro, obrigado por ter convidado. Valeu. A gente tem que tentar emagrecer um pouco, quase não cabe tá a gente cabendo na no sofá, na câmera. Mas é o seguinte, primeiro, eu nunca tinha participado de um evento como o Case, né? Foi uma experiência bem intensa e bem diferente, justamente porque não tem uma pegada, você não vai para fazer curso, não é um curso. É uma coisa bem mais livre. É volátil, você tem que estar livre para poder sentir aquilo e levar isso, trazer isso para você incorporar as informações que vêm dali daquele processo. E aí a gente acaba que nesse tipo de evento, eu senti que você tem que ir mais aberto a receber informações e escutar um pouco mais sobre, primeiro, dois ambientes, né? Na verdade, três ambientes. A parte de exposição, onde que tinham todas as startups ali, tinha alguns hacks, era onde que rolava mais o network. E tinha o espaço das palestras, onde que você ia mais para ouvir, né? Você sentava lá e ia ouvir as palestras. Muito nego louco, né? A gente assistir a palestra do J.D. Peterson, da Trello, com uma história sensacional. Legal. Principalmente falando sobre o produto, como que o produto nasceu, como que ele vive hoje, o amadurecimento do produto, e principalmente sobre qual foi a forma que eles escolheram para monetizar o tipo de produto deles. Justamente porque é simples, mas quem é que tem acesso? Quem é que vai querer, quem vai buscar? E eles encontraram esse público, e hoje ele está com um acesso super... Não, é onde que a gente vê como que uma empresa... no caso, ele explicou como que eles saíram de 4 milhões de usuários para 17 milhões. Né? Então, assim, você começa a ver que tem um mundo aí muito diferente da realidade que a gente costuma ver. Então, assim, e o que ele passava na nossa palestra é que o objetivo deles é alcançar 100 milhões de pessoas. Então, assim, cara, o nível do evento é muito alto. A gente tinha nomes muito grandes das startups do Brasil e de fora. Por exemplo, o Neil Pato estava lá, que é uma das maiores referências de marketing digital no mundo. E a nível nacional a gente tinha o Gustavo Caetano, o Flávio Pripas do Cubo, quem mais? O Max Milhas, que, cara, foi a melhor palestra do evento. Show de né? bola. Eu acho que foi a melhor palestra, onde o cara falava como que você faz uma startup ou cria o seu negócio só com seus recursos próprios, sobre a dificuldade disso. Na raça. E assim, cara, isso pra mim talvez seja o maior aprendizado. Que é como que você consegue fazer um negócio do zero, utilizando apenas seus recursos. Não tendo um investidor que talvez fosse até interessante, mas que talvez mude a característica do produto. E isso foi muito legal. Também a gente não, justamente porque como a gente começou os projetos, nós temos hoje nossos produtos, a gente
encoraja outras startups e outros negócios a crescerem. Então não é só, vocês ajudam startups. Não, a gente está interessado em todo tipo de negócio, mas principalmente no fomento, no crescimento do empreendedorismo no Norte de Minas. Agora, o mais interessante é porque a maior parte das pessoas acha que não, a gente tem que ficar à mercê de... Como se você tivesse que encontrar de qualquer forma um investidor que... sempre a necessidade de se ter alguém grande por trás e tal. Não só você começa os passos, monta uma equipe, encontra o projeto, identifica tudo, sai na raça, tenta aprender o máximo, procura pessoas que conseguem te trazer experiências e mais valor do que preço. Porque é isso que vai fazer com que seu produto amadureça. Ele está ainda, pode ser que não tenha nem, eu vi uma expressão interessante ontem, pode ser que seu produto ainda não tenha nem certidão de nascimento. É verdade. Né? Ele está ainda ali, não saiu ainda. Mas quanto mais cercado de pessoas com boa iniciativa você tiver, e principalmente não ter medo de conhecer outras pessoas e falar das suas ideias, é isso que faz com que o meio seja mais fértil, faz com que tudo dê... Poxa, eu preciso de alguém, vamos fazer isso, vamos embora. E lá a experiência foi limpa nesse caso. O pessoal do Beer Coffee. Rapaz, você bateu papo com eles. Não, é muito legal. Eu acho que assim, o formato do evento é muito interessante justamente por isso. Porque sai daquele formato de você ir para um evento, só palestras ou só curso onde você está lá para ouvir tudo e anotar. Não, na verdade lá tem muita prática. Então você tem esse momento onde você está ali ouvindo o conteúdo, aprendendo algumas coisas com o pessoal, mas você tem aquele momento que você está lá vivendo dentro das startups e você parte para aquele mundo offline. Porque a maioria das startups a gente já conhece, né? Tipo RD Station, Plug, Yugo, Moip, várias startups que a gente já conhece, contrata o serviço delas, mas você não tem aquele acesso a elas offline. E lá nesse evento você tem essa oportunidade. Então você entra para dentro da empresa, conhece a empresa, vê como é que funciona, se relaciona com as pessoas da empresa e aí você começa a entender o valor daquela startup. Você começa a entender que ela entrega muito mais do que ter um site bem organizado, um serviço bem organizado ali que te ajuda, né? E por exemplo, a questão também dos insights. Você está numa experiência em que você acha muitas vezes, principalmente a gente já foi até falado isso na primeira entrevista, nunca achar que você está completo. Porque quando você chega nesse tipo de evento, você vai começar a conversar principalmente com aceleradoras, né? Você nota que ainda tem muito a se fazer e que você não está fechado ainda não. A sua ideia ainda tá linda, tá maravilhosa, tá. Mas será que tem ainda alguma necessidade de pivotar alguma coisa? Aí as pessoas você começa a explicar seu produto, algumas pessoas já começam a perguntar, pô, beleza, é massa, mas e se acontecer um cenário assim, que muitas vezes você não pensou naquele cenário ainda? Então aquilo já traz, poxa, pera aí, não, e se para você já começa a fazer a pesquisa de mercado ali também, é muito intensa, é muito bacana. E você acaba vendo também que, tipo assim, hoje, o número de startups que tem surgido, programas de incentivo, aceleração, que ainda não são muitos, mas já existem várias coisas, né? Hoje qualquer pessoa que queira começar uma startup aí, ela vai saber o processo e acaba que você está tirando aquela questão da informalidade de uma startup. Porque a maioria das grandes startups surgiram a partir de uma ideia para resolver um problema ali e a pessoa foi executando. E a gente meio que começou a engessar isso, igual nos modelos tradicionais. Né? Tipo assim, vou criar uma startup. Então eu preciso fazer um canvas. Você precisa fazer um modelo de negócio, a validação, e ter pesquisa, e fazer um formulário. Então meio que isso é muito valioso, mas as pessoas estão indo só por esse caminho também. Então elas às vezes estão levantando muitas métricas, contratando muitas ferramentas. Eu preciso entender de marketing digital. Eu preciso construir o MVP. E esquece às vezes de pensar um pouco mais se a ideia delas vai resolver aquilo mesmo, vai fazer o problema. Tudo bem, isso a gente consegue fazer dentro da validação. Mas às vezes você precisa de um pouco de sentimento. Às vezes você precisa de um pouco de feeling para saber se aquele negócio realmente vai dar certo. E quando você vai num evento como esse, que você encontra, por exemplo, volto a dizer aí do Max Milhas,
você vê que o cara começou um negócio pra já. Ele teve uma ideia, ele viu que tinha um problema ali e já começou executando. E ele foi validando o negócio à medida que ele ia crescendo, né? Então, assim, a gente vê que às vezes, para você ter um sucesso na sua startup, no seu negócio, você não precisa seguir aquele modelo, fazer um canvas, validar, fazer... Cara, muitas vezes você precisa trabalhar, você precisa ralar. Talvez seja ter o principal, executar primeiro. Então, a gente viu lá muitas startups que ganharam muito tempo fazendo isso antes. Às vezes, chegava numa rodada para apresentar para um investidor apenas com um PowerPoint. E a ideia era tão boa, o time era tão consistente que eles conseguiam. A Zero Paper foi assim, por exemplo. E tem um produto muito bonito. Muito bom, os caras têm mais de 500 mil clientes. Então, assim, trabalho, é mão na massa. E lá a gente teve essa oportunidade de fazer isso de pé. E outra coisa, o Renan em nenhum momento, ou melhor, a gente, né? Em nenhum momento tá falando para você não fazer o Canvas. Mas a questão é a seguinte, é tentar entender qual é o processo, o porquê que as coisas existem, mas não é engessado. Não, eu tenho que fazer o Canvas, eu tenho que descobrir isso, eu tenho que fazer aquilo. Cara, procure se entender, procure o material do próprio mais burro da mesa, tente entender as palestras não, o que cada um disse, tente buscar mais o conhecimento em si do que a fórmula. Se você se ater só na fórmula, você vai engessar aquilo você não vai conseguir ser, ela não fica humana, ela não fica móvel. E principalmente porque o próprio formato de você preencher o Canvas, ele é móvel. Então não é para você falar, não, eu tenho que fazer, não, só se você tem o feeling, se você entendeu o processo, se você sabe o processo e você já sabe quais são os passos, não precisa ficar toda hora, você tem que fazer. Desenvolva, tira o negócio do papel, senão você vai morrer com a ideia no papel, não faz o projeto, não cria um MVP. Sim. E aí? A sua ideia vai ficar inválida, e alguém vai produzir sua ideia. E outra coisa, galera, a gente foi maravilhoso. A gente teve uma experiência muito bonita. Cara, não é uma coisa pequena, não é um ambiente em que você vai passar vergonha se você virar para um cara que está passando do seu lado e falar assim, bicho, deixa eu te falar um negócio, deixa eu conhecer um pouco sobre sua empresa aqui, você está aqui apresentando um produto ou você está fazendo a feira? Ali é um local em que esse tipo de situação é normal. Pessoas que a gente já conhecia de outros programas, de outros produtos, e que estavam lá simplesmente porque o meio permite que o conhecimento seja uma brincadeira, seja divertido você estar ali. E agora é o seguinte, a gente falou muito sobre isso lá, se você ainda tem se você tem alguma ideia, se você tem alguma iniciativa, a gente trouxe, né, o pessoal trouxe, o Renan foi um dos cabeças desse projeto, trouxe o Startup Weekend para cá, para Montes Claros, tem o Felipe Quadros e outros tantos que participaram disso, inclusive um abraço para o Danilo Picucci, nosso grande brother lá de São Paulo, que trouxe para cá muita novidade para a gente. E outros eventos, teve a primeira semana de empreendedorismo, tem agora a FIENG lançou um projeto agora, né? O primeiro projeto que a FIENG está lançando sobre aceleração de empresas e de ideias. Então, assim, procurem a internet, como diz a senhora Google, está aí para isso. Se informem mais, tentem colocar mais a mão na massa. Porque acaba que, como a informação está muito disponível, você tem acesso a tudo, você acaba ficando um pouco acomodado. Então você quer tudo do sofá, da sua cadeira aí, vou continuar trabalhando aqui, se eu precisar de qualquer coisa eu consulto a internet. E o que a gente está querendo dizer é que nesse tipo de evento, você tem a oportunidade de conversar com um cara que em 15 minutos você pode mudar toda a história da sua startup. Ele pode contar algum momento que ele passou durante o crescimento da startup dele e que você está passando por esse momento e que nenhum material, nenhum e-book, nenhum curso da internet poderia te oferecer isso. Então esse tipo de experiência você só consegue no ao vivo, você só consegue tomando um café com a pessoa. Então assim, até por isso foi o motivo da gente querer falar um pouco de como que foi isso. Então assim, a gente estava meio que numa missão, nós estávamos com 10 pessoas aqui de Montes Claros, participando do evento, justamente para viver o case, para viver a experiência de
está entre as maiores startups do mundo, do Brasil, e também do mundo, né? Porque a gente tem Evernote, Dropbox, Trello. Dropbox, parece que foi Nossa. show. Então, assim, você está ali naquele meio, e aí você volta para sua comunidade para trazer isso para as outras pessoas que não puderam vir. Então, isso é lindo, cara. Isso é muito bom, realmente. E a gente teve mais uma conclusão durante isso aí, que Minas Gerais está muito forte. Minas Gerais está muito forte nesse cenário de startups. Hoje mesmo está começando hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro. Começou a primeira Campus Party em Belo Horizonte. Então a gente conseguiu trazer uma Campus Party para cá, que vai começar a mudar um pouco também essa questão de ampliar ainda mais as comunidades de startups lá. A gente já tem São Pedro Valley. E ano passado, Simpla ganhou como melhor startup no Case, e São Pedro Valley, melhor comunidade do Brasil. Esse ano nós não ganhamos a melhor comunidade, até porque isso é bom que outras cidades cresçam. Florianópolis, acho que foi a comunidade que ganhou. Mas a gente conseguiu que a Melius, que é de Belo Horizonte também, ganhasse como melhor startup. Então a gente vê que Minas Gerais tem marcado presença entre os principais nomes de startups e empreendedores do Brasil. Isso é muito bom, é o que a gente quer fazer aqui também, em Montes Claros, em Belo Horizonte também, nós temos aí o Caio Firmino, que está aí levando mais burro da mesa para vocês, e não só nas duas cidades onde que nós estamos, mas por toda Minas Gerais e outros lugares do Brasil, todos que assistem. A gente quer que as startups realmente cresçam e possam mudar a vida das pessoas, como já tem feito. E foi interessante porque você chega lá no evento, em São Paulo, a AMB e tal, tudo ótimo, lindo. Aí você vê quem é que está lá fazendo o processo. Simpla. Sim. Da onde é que Simpla é? Minas. Você chega lá, tá lá o café Três Corações. Onde é que Três Corações é? Minas. O pessoal da 7B tem uma mineira na equipe. Um dos melhores núcleos, certo? Assim, de inovação, de tecnologia, de startups, está onde? Minas. Então, é sensacional. A gente estava lá dentro de São Paulo e toda hora um mineiro sendo elogiado em Minas e na ponta. Max Williams, Gustavo Caetano. Nossa, então assim, foi fenomenal, galera. Então, bom, a gente queria expressar um pouco da nossa opinião aqui, mudar um pouquinho o formato, né, do Mais Burro aí, como eu falei com vocês, mas acho que valia a pena para poder dar esse insight. Para quem não foi no Case esse ano, estava ali na vontade, não sabia muito bem do que se tratava, ou para quem foi também, comenta aí se achou legal, se compartilha da nossa ideia aí. E já fica o convite, ano que vem tem de novo. Antes disso tem alguns outros eventos, igual eu falei aqui, essa semana está rolando a Campus Party em BH, junto com a Affinity. Acho que vai ter o Startup Weekend Mega em BH também, agora em dezembro, que vai ser o maior Startup Weekend do mundo, vai entrar para o Guinness. Nós temos aí Campus Party em São Paulo no início do ano, lá em janeiro, né? Que promete ser a maior Campus Party de todos os tempos. Então, assim, participem desses eventos, porque isso pode fazer com que a sua startup, em uma conversa de 1 a 2 horas, possa eliminar vários obstáculos que ela está enfrentando nesse momento. Então, saia do mundo online um pouco e viva um pouco do offline também. Isso pode ser crucial para que o negócio de vocês exploda aí, para que o negócio de vocês realmente cresça e alcance os objetivos que vocês querem. Com certeza. Beleza. Galera, um abraço então. Valeu. Jovens Preás, um abraço. Alô.